Fala galera, tudo bem com você? Mais um episódio do Apito Cash, hein? Toda semana trazendo novidades, bastidores, olha, e notícias pra vocês, hein? Eu sempre muito bem acompanhado com a minha escudeira, podemos dizer, Elô Compaiola. Tudo, Oi, Léo, tudo bem? tudo Graças jóia? a Deus, mais um podcast. E o nosso convidado de hoje, deixa eu falar para vocês, ele é pentacampeão, tá? Ele trabalhou na China, cuida de todos os goleiros, cuidou de todos dos maiores goleiros do Brasil e de fora também, quando ele trabalhou fora, trabalhou na China. Pracidelli, seja bem-vindo. Eu que agradeço a você, Elô, ao Léo. Jamais, né, eu poderia recusar um convite de uma pessoa tão querida como você é, Elô. Então é um prazer estar aqui, Léo, com vocês e espero que sejam momentos super agradáveis. Com certeza, né, Elô? A Com gente é certeza. agradável, pode não parecer, mas a gente é agradável. Ô, Pracidelli, sabe o que eu queria começar com você? Uma coisa sobre 2002, tá, que depois a gente vai ainda é só uma curiosidade que eu tenho. Se você pudesse reviver 2002, aquela pré-eleição, qual foi o momento mais marcante? Olha, em 2002, o que marcou mesmo foi a nossa apresentação na, nas eliminatórias, que o Brasil viveu um momento difícil naquela época. Corria o risco até de não conseguir a classificação para a Copa de 2002. Eu me lembro que quando foi feita a convocação, o Filipão recebeu todos os jogadores e nós fomos para o auditório da Granja, que era lá no alto, né? Aí o Filipão reuniu todos os jogadores e fez o seguinte comentário, né? Que aquele seria o grupo que iria levar ou não levar o Brasil para a Copa do Mundo, né? Mas aquele grupo era o grupo que ele depositava total confiança e que ele não ia abrir mão de nenhum jogador do grupo, a não ser se acontecesse alguma contusão, alguma coisa mais grave. Então, vocês fiquem tranquilos, né? Porque naquela época, Elô, Léo, a seleção já era muito contestada, né? Jogadores que, eh, tipo Cafu, Rivaldo, enfim, jogadores que não tinham a total confiança, né? Naquela época, se você pegar, nós fomos para a Coreia com uma seleção desacreditada naquela época, né? E ali o Filipão começou a resgatar a autoconfiança da equipe. Então foi um momento que marcou, porque ali foi o pontapé inicial, né? E ali realmente com toda a capacidade do Filipão, não só dentro de campo, mas principalmente de agrupar tudo aquilo que cerca a seleção, né? Ele colocou uma redoma em cima da seleção, protegendo todos os jogadores. Foi uma classificação sofrida, mas nós conseguimos novamente levar o Brasil para a Coreia, para o Japão, e trazemos de lá o pentacampeonato que era tão sonhado. Então É, esse foi um momento que marcou muito. foi aquele jogo maravilhoso lá em São Luís Maranhão, se eu não me Foi engano, contra a Venezuela, contra a Venezuela, 2 gols dois, do Luizão, do gol do Luizão. Rivaldo. Luizão. O É, Luizão teve com a gente, que contou e uma fica pessoa emocionado, fantástica. porque foi dito o aniversário dele, Carlos. E ele ainda faz 2 gols ainda. Maravilhoso. E eu lembro que antes desse último jogo, nós fomos para Bolívia e jogamos lá na altitude e perdemos o jogo e o Luizão ficou fazendo tratamento na granja, né? Se preparando para o último jogo. E foi realmente ele foi fantástico, né? Ele fez os 2 gols, né? Mais o terceiro, o outro gol que foi feito pelo Rivaldo, Rivaldo. né? E ali a gente carimbou a nossa ida para a Copa do Mundo. Você acha que aquela seleção, assim, eu ouvi o Filipão falar isso, não foi para mim, mas eu ouvi em algum lugar que aquela seleção era o Rivaldo e mais 10? Não, eu não digo que era o rival de mais 10, né? Mas como eu acabei de falar, o Filipão sempre preservou o grupo, né? Então ele nunca falava individualmente assim, ele sempre falava no todo da seleção. É lógico que o Rivaldo acabou sendo o grande nome, né? Ele e o Ronaldo, né? O grande nome da seleção por tudo aquilo que ele fez durante a trajetória toda da Copa do Mundo. Mas o Filipão nunca dedicou a uma pessoa, a não ser depois que acabou a Copa. Eu lembro que ele foi perguntado quem seria para ele o melhor jogador da Copa. Ele realmente falou que seria o Rivaldo, Rivaldo, né? né? Mas para você que está em casa, ó, e ainda não entendeu muito, né? O Carlos Pracidelli
posso dizer que é um dos maiores preparadores de goleiro do Brasil, que saiu do mundo, né, Elô? Do mundo, do Do mundo. mundo. Por O isso ele é o cara é nosso, pentacampeão, só isso, nosso gente. convidado hoje. Podemos falar um pouquinho também acho uma posição dentro de um time totalmente Ingrata. ingrata, mas eu acho Ingrata. que é ingrata. É ingrata, por quê que eu acho que é ingrata? Porque tudo que acontece, a culpa é do goleiro. Tudo que vai fazer, a culpa é do goleiro. Ah, porque o goleiro falhou? Eu tô mentindo? Ninguém fala da defesa, né? Que a É, defesa falhou, que não sei. É assim, é como eu vejo, tá? Só que eu acho assim, ela é ingrata para o goleiro, porque o torcedor cobra demais dele. O torcedor cobra demais do goleiro. tem um antigo ditado que diz que toda equipe começa com um grande goleiro, né? Exato. Eu, como a minha carreira toda, eu fui preparador, formador de goleiros, eu teve uma época que eu mudei um pouquinho isso aí, para nós, né? Hum. Eu digo que todo grande goleiro necessita de uma grande equipe. Por quê? Imagina você um jogo difícil, né? O goleiro vai, toma um gol, falha, mas a sua equipe é tão forte que a sua equipe consegue reverter o resultado, vai lá, faz 2 gols e acaba vencendo. Esse gol passa desapercebido. Hum. Então, e geralmente é o inverso que acontece, né? Às vezes todo gol acontece uma derrota e a derrota sempre recai em cima Do do goleiro. goleiro. Então, Por isso. realmente é terrível, é terrível. Então, é uma posição muito ingrata. E quando eu comecei a trabalhar no departamento amador do Palmeiras, quando eu recebi os garotos, eu sempre falava: estejam preparados para 90% de cobranças, né? Uhum. E 10% só de elogios, porque realmente é o que acontece, né? Mas, infelizmente, é dessa maneira, né? Então, por isso que eu digo que o fator mental do goleiro tem que estar muito forte, né? Muito bem preparado para que ele consiga suportar toda essa carga que possa recair sobre ele. Eu te falo isso porque é o seguinte, eu vi nessa Copa, Léo, alguns comentaristas dizendo: "Ai, o goleiro falhou. Ai, o goleiro". E por que que ninguém fala que a defesa falhou? É isso que eu não consigo, assim, eu não consigo entender, tá? A defesa tem que ajudar, porque o cara é sozinho. O que geralmente acontece é isso. Por ele ser o último homem, né? Ele ser a última barreira para que essa bola entre, então a cobrança sempre recai em cima dele. E muitas vezes esses outros detalhes, né, acabam passando desapercebidos. Às vezes não é não só da defesa, é uma marcação que não foi feita pelo pessoal do ataque, que a coisa foi indo e E o acabou meio-campo não estourando fez ali nada, atrás, né? né? Então, mas é aquilo que eu falei, ele infelizmente, eh, eu digo assim, o goleiro ele nasce goleiro. É difícil, né, a pessoa querer ser o anticristo, né, eu digo, né, É aquele que verdade, é que verdade. evita o gol, né. Então ele tem que estar preparado para isso, né. Por isso que eu digo, logo no início, quando eu passava para os goleiros, já passava essa situação das dificuldades que viriam pela frente, que ele teria que estar muito bem preparado, não só fisicamente, tecnicamente, mas principalmente o psicológico dele tem que estar muito forte para conseguir, né, ultrapassar todas essas barreiras das tais críticas, né, aquelas que nunca são construtivas, né, Nunca. Porque nunca até, são até construtivas. mesmo quando eles jogam demais, nas rodas de amigos, mas também o goleiro pegou tudo. Você falou, mas o goleiro não é jogador do time? O time não ganhou porque o goleiro pegou todo. Não, Exatamente. mas ele tem que estar lá para isso, gente. Não, eles acendem uma vela para Deus, uma É. para o diabo. O torcedor é isso. O torcedor, ele te ama e te odeia ao mesmo tempo. A emoção faz com que tudo isso acabe ficando mais forte, né, numa partida, principalmente numa Copa do Mundo, né. Tipo assim, falando do Alisson, né, Hum. o Alisson ele é a terceira Copa do Mundo que ele está participando. Elô, cai naquilo que eu acabei de falar. Se uma dessas Copas nós tivéssemos sido Campeões? campeões, Campeões. alguma possível falha que o Alisson teve seria esquecida. Nesse raciocínio, né, baseado naquilo que eu estava te falando. Então, por isso que eu digo, da importância da equipe ser forte num todo. É lógico, o goleiro está lá, tem que passar toda essa confiança para a equipe, mas a equipe tem que ser forte também para, naquele momento, socorrer o seu goleiro. Assim, eu fico assim, me preocupa o goleiro. Eu não sei se é porque me preocupa, porque assim, eu tenho como um ídolo o Marcão, né? E o Marcão, assim,
a gente quer proteger os goleiros. Eu fico naquela sensação de proteger goleiro só por causa do Marcão, entendeu? Porque eu vejo o Marcão, pô, o Marcão sofreu, o Marcão isso, o Marcão aquilo, e é campeão do mundo, deu Libertadores pro Palmeiras, defendeu o pênalti do maior cobrador do Corinthians, que era o Marcelinho Carioca. Então, é isso que me preocupa, mas não sei. Quanto ao Alisson, eu tenho minha restrição com ele desde a primeira Copa que ele foi. Mas sou eu. É que eu digo, em relação às Copas do Mundo, né? Foi o que eu falei, a terceira Copa, ele disputou 2 e não ganhou nenhuma, né? Então é complicado. Mas eu entendo também, eu procuro entender o lado do Ancelotti, porque se o Ancelotti está no Brasil há quanto tempo? 3 meses, 4 meses, 5 meses? Ah, Pouco e ele, tempo, desculpa, né? você falou 3 meses, mas aí prefere levar ex-jogador em Não, atividade? mas Ah, não dá, né, não, Pracidelli? não é, Lu. Eu digo assim, esse tempo todo que o Ancelotti esteve na Europa, esse tempo todo, ele tem disputado partidas direto contra o Alisson pelo Liverpool. É Champions League, é campeonato europeu. Então, ele tem pego o lado melhor do Alisson. Não é à toa que um goleiro fica 8, 9 anos que ele está no Liverpool, titular absoluto. O Alisson, posso estar enganado, não sei se foi 2019, 2020, eu acho que ele foi o melhor goleiro do mundo. Então, Então, é isso que o Ancelotti tem na mente mas dele. então, mas passa. Eu fui boa lá atrás. O tempo passou, outras pessoas chegaram. Então, eu tenho que abrir espaço para os outros que estão chegando, os mais jovens que estão chegando. E desculpa, não dá para encarar Alisson, não dá para encarar Ederson. E desculpa, eu gosto dele. Não dá. O Everton é ex-jogador em atividade. É o que eu digo, são opiniões, né? É. Por isso que o futebol é gratificante por causa É disso, assim, né? Mas eu digo assim, o Ancelotti, ele está há pouco tempo no Brasil. Então, tudo que ele tem na mente dele, que ele vê no Alisson, não um ex-goleiro. Ele tem acompanhado toda a trajetória do Alisson no Liverpool. E para ele, o Alisson vive momentos fantásticos no mas ele estava Liverpool. machucado. Machucado agora há pouco tempo, Mas Elô, então, como é que você né? leva um jogador Mas ele, mais ou tipo menos assim, para a mas, Copa? não, mas mas ele, ele tem feito bons campeonatos lá ele fora. chegou 100% fisicamente na Copa do Mundo. Mas é jogador Viu? de clube, não é jogador de seleção. Tem esse... Tem esse É isso aí. detalhe, É que nem o entendeu? Tafarel que escolhe. Para mim, o Tafarel tá escolhendo é jogador de clube. Porque o Tafarel, para mim, sempre foi. O Tafarel é jogador de seleção. Sempre foi de seleção. Não foi jogador de clube, na minha visão. É jogador de seleção. Aí o que o Coisa tá falando? Ah, ele é de clube, mas eu vou transformar ele em jogador de seleção. Não adianta. É que nem o Vinícius Júnior, é jogador de clube, não é de seleção. Sim, acontece isso, mas é que eu digo para você, nós temos lá. Não estou defendendo, tá? Só Não, tô não, tent- não, não, é, não. A eu gente tô, está eu num tô tentando, bate-papo aqui. É. tô tentando entender o porquê da convocação, né? Porque às vezes você fala, não levo esse, não, mas o porquê que ele levou? Você Então, eu tinha tô Hugo tentando, Souza, você tem Carlos Miguel, talvez Fábio. não Fábio, não até o são. próprio Fábio, exatamente. Mas então, aí que eu digo, esses goleiros não estão sendo vistos, não foram vistos pelo Carlos Ancelotti. O que ele via é o Ederson no Manchester City e o Alisson no Liverpool. Mas O então, Ancelotti está há pouco tempo no Brasil, mas ele foi em alguns jogos aqui no Brasil do mas, Campeonato Brasileiro mas, Libertadores. mas Ah, não é possível que o preparador de goleiro da seleção, vamos lá, não sabe diferenciar que aquele é bom, aquele é bom, aquele é bom. Não, eu vou levar os meus amiguinhos. não. Aí eu discordo. Vou levar meus Eu amiguinhos. discordo. Ah, não dá. Eu penso assim, Elô, que jamais o Tafarel levaria um goleiro por ser amigo. Ele quer ganhar uma Copa do Mundo para o Brasil. O Everton é o quê? O Everton é um goleiro É o que até, tá no Sul, sim, jogando no Sul. mas até pouco tempo não, até pouquíssimo tempo, o Everton era o paredão do Palmeiras. Mas era. É isso que eu tô te Por que falando. deixou de ser, não, Lô? porque as Porque ele pessoas se machucou. Não, mas as pessoas Ele se passam. machucou. Chega uma hora, o Marcão me falou uma vez uma coisa que eu nunca esqueci. Eu falei, Marcão, você tá bem? Ele falou assim, Elô, eu vou te falar uma coisa. A cabeça tá boa, mas o corpo não acompanha. A idade chega, você tem lesão, não é mais a mesma coisa. E eu concordo com o Marcão, gênero, número e grau. Desculpa, não dá para você, tendo Hugo Souza, você tendo o Carlos Miguel, levar o Everton e levar Ederson. Que você leve o teu amiguinho lá, o Alisson. Mas, Lô, é o que eu digo, são opiniões, né? Eu tô falando como brasileira, sim, tá? eu tô vendo, tipo assim, eu tô tentando analisar mais pelo lado profissional, né? Não como torcedor. Apesar que hoje eu sou torcedor, mas eu procuro entrar
dentro da cabeça das pessoas que estão comandando a seleção. Então, como é que eu posso dizer que o Carlos Ancelotti está errado em não ter convocado o Alisson ou o Ederson, se até agora, até antes de ele vir para o Brasil, ele estava jogando constantemente contra esse Clube, jogador. Mas é do clube que vai para a clube. seleção, Mas eu Elô. te pergunto, o Carlos Entendeu? Pracidelli, preparador de goleiros hoje, quem você levaria? Não, de verdade, sim, não é porque o Carlos Não, Ancelotti. Quem você não, levaria? eu não gosto de responder pelo seguinte, porque quando eu era treinador da seleção, eu também não Cara, gostaria, mas você levou né? três puta goleiros, Então, mas três eles, puta então, Elô, goleiros, que ninguém questionou. mas eles eram goleiros da onde? De Não, clubes, tudo bem. Só que concorda? é diferente. O Marcos era o goleiro do Palmeiras, do clube Palmeiras. O Rogério era do São Paulo. Até então, o Marcos nunca teve uma história na seleção. Ele tinha no clube e nós levamos para a seleção. O Rogério Ceni teve muito pouco com o Leão, acho que, mas ele também era de clube, do São Paulo, né? E o Dida, que estava lá no Milan, estava até fora, ele estava num momento ruim no Milan, ele acabou vindo para o Corinthians naquela época. Mas até então eles eram jogadores de clubes, assim como é o Alisson. Não estou defendendo nem o Alisson, nem o Everton. Mas você Eu não estou acha que a tentando época entender dele, o do porquê. Alisson já passou? O Marcos, o Dida e o Rogério eram jovens. Você não acha que o Alisson já passou? O Everton já passou? Ederson já passou? Já passou a fase. Assim, eu acho que tem que renovar. A renovação é válida em qualquer setor, tá? Mas quando você vai para uma Copa do Mundo, o Brasil, há 24 anos, buscando pelo Hexa, tá? Ele vai levar jogadores que ele, pela experiência dele, ele vai preferir levar jogadores que tenham experiência. Que na mente dele, na mente do Ancelotti e na mente do Tafarel, são jogadores do Alisson, 2 Copas do Mundo. O Ederson disputando, agora que ele saiu, que ele foi lá para o mundo, Pro futebol árabe, né? pro mundo árabe, né? Foi para a Turquia, né? Foi Tá para a na Turquia, Turquia, né? né? Então, até esse momento, o que o Ancelotti tem na mente dele é o Alisson do Liverpool e o Ederson do Manchester City. Eu posso fazer uma confidência aqui? Eu acho que, como você mesmo falou, que o Ancelotti está há pouco tempo aqui no Brasil. Então, ele foi consumido pelo Rodrigo Caetano e pelo Juan para levar esses caras. Não, ele foi pela cabeça dele. Mas não é Elô, possível. como que não, Elô? Eu estou falando para você que o Ancelotti, ele viveu a vida dele toda, a Mas se trajetória você quer toda. ser técnico Como, da não, seleção, como? você Não. tem que saber o que tem no país que Mas você ele, está indo. mas ele tem lá os brasileiros que estão na Europa jogando, nas melhores equipes do mundo. Não. Eu acho assim que esses que estão lá fora não estão mais preocupados com nada, não. Não, eu discordo de você. Eles vêm para o Brasil querendo também, o grande sonho deles, além de todas as conquistas que eles têm lá fora, o grande sonho é conseguir o Hexa, com certeza. Mas você não viu a entrevista do Rafinha? Mudando que você está falando que eles vêm para ser coisa. Você viu a entrevista do Rafinha, Léo? Não, Que ele vi. diz o seguinte: não me importa ser conhecido aqui ou não, eu sou conhecido lá fora. Olha que absurdo que a gente tem que ouvir. Eu não vi essa entrevista, eu também acho um absurdo, né? É tipo assim, eu tô nem aí para vocês. É uma outra situação essa, né? Agora, falando especificamente sobre os goleiros, é que eu digo para você, tenho certeza que a convocação do Carlos Ancelotti e do Tafarel foi por tudo aquilo que o Alisson tem feito no Liverpool e que o Ederson estava fazendo no City e que o Everton, goleiro, fez no Palmeiras. Eu concordo. Eu concordo sim que é a cabeça do Ancelotti, a gente não pode mudar. Ele tem uma visão diferente da nossa, que às vezes a gente fala como torcedor, quer ficar discutindo, mas eu acho que é isso, ele tem uma comissão para auxiliar ele e levar, assim, eu não estou na cabeça dele, né? Cada um tem que saber. Você, como preparador de goleiro, eu acho que entende muito mais do que a gente que está aqui do lado de fora, né? É o que eu falei para você, Lô. Eu procuro fazer uma análise do porquê da convocação, né? Então, eu te dei todos esses dados, né? Do Ancelotti trabalhar anos e anos na Europa, do Alisson, do Ederson estarem trabalhando anos e anos na Europa, disputando as competições mais importantes da Europa, e o Ancelotti enfrentando esses goleiros constantemente. Então, tenho certeza que foram esses os motivos que fizeram com que o Ancelotti levasse esses goleiros
vendo neles que eles seriam, para o Ancelotti, os melhores no momento. É a posição da confiança deles, que é o Isso. que eles confiam, como você mesmo disse, lá fora ele via tudo isso, jogava Champions League, jogava isso, jogava aquilo. É, faz sentido, tá? Não Faz deixa, não sentido, faz deixa de sentido. jogar, não deixa de jogar o melhor campeonato do mundo, né? Então é É, uma, ele é uma tem coisa- a Liga dos Campeões. Então, faz sentido, faz sentido. Eu, às vezes, eu fico meio, assim, desacreditada, arredia. arredia. Não, assim, meio brava, mas, assim, eu não tô na cabeça deles. É É, que ela tipo, fala, cara, desculpa, ela fala que ela vai torcer pra Argentina, pra Noruega, Ah, mas ela Noruega, não. briga pelo Brasil. Por é, que que não tá o cara? Não, não, não. Porque ela, no fundo, ela Eu tá sou torcendo pro incoerente. Brasil. Eu sou sim, incoerente. todos, Eu sou todos nós, né? incoerente. Não, e é difícil, porque eu vejo vocês lá na comissão técnica tendo, não sei quantos, mais de 30 milhões de técnicos do lado de fora. É, que eu falei, apesar de. Faz pouco tempo, né, que o Filipão e nós encerramos a nossa carreira como profissionais, né, do futebol. Mas ainda está na nossa mente o lado, não o lado torcedor ainda, né? Ainda o lado É técnico, o né? lado técnico. Então, quando acontece uma convocação, o principal é você tentar entender o porquê da convocação. Você pode criticar, é lógico, a democracia é bom por causa disso, Cada cada um um tem tem a o sua seu opinião, partido. ainda mais no futebol, né? Cada um vai ter a sua opinião, vai ter a sua seleção, vai formar a sua seleção, mas os profissionais que estão lá, às vezes você olha de uma maneira diferente. Então, sempre tem um porquê, né, da convocação de A, B ou C. E eu tenho certeza que a convocação dos goleiros foi em função do que eles estavam fazendo, no caso do Alisson e do Ederson, na Europa. E não vamos esquecer que o Carlo Ancelotti estava há pouquíssimo tempo no Brasil. Não deu tempo dele ver toda a qualidade dos nossos goleiros que estão aqui. Nós poderíamos citar diversos goleiros. Sim. É o Hugo, é o Everton, que está na seleção, é o Carlos Miguel, é o goleiro do Léo Jardim, do Vasco, que tem feito um campeonato O fantástico. Fábio, né? O Fábio, o grande Fábio. Então, talvez, se ele tivesse um pouco mais de tempo, ele Você acha que poderia, falta né? mídia para alguns goleiros? Porque o Não, Fábio, a não, mídia, a não. mídia convoca, a mídia destrói. A gente sabe que é Então, mas eu assim. digo o seguinte, um exemplo. Se você leva o Fábio e não leva o Marcos, Tá. tá? Então, é uma questão de escolha, o que eu acabei de falar. Não, É difícil, né? eu costumo dizer que na Copa de 2002, nós tínhamos o Rogério, o Dida e o Marcos. Uma- Eu cheguei a falar em diversos outros canais que a diferença do Marcos para o Dida e para o Rogério Ceni, a diferença entre eles era um fio de cabelo. Tamanha a qualidade que os três tinham, Cara, você escolheu né? a nata, Então, né? mas chega uma hora que você tem que definir por um, né? E foi definido pelo Marcos, né? Assim como nós tínhamos 4 goleiros e você tem que definir por 3. Então, você procura entrar na cabeça do treinador e entender o porquê da convocação, né? Então, eu entendo que a convocação feita pelo Ancelotti. Ancelotti, a base dele foi todos esses anos que ele esteve na Europa. Que ele Entendi. presenciou lá. Agora vamos falar um pouquinho de carreira, ô Carlos. Eu pesquisei um pouquinho a tua vida, né? E você começou com o Nelson Batista, né? Foi eu digo assim, se hoje eu estou no futebol, se tudo que eu consegui no futebol, tudo começou com o Nelsinho Batista. Vocês chegaram a jogar juntos. Nós jogamos juntos no Juventus, ele como lateral direito e eu como goleiro. 81, 82 e 83. Em 83, nós fomos até campeões da Taça de Prata pelo Juventus. O Nelsinho encerrou a carreira. Ele teve um problema de joelho e encerrou até a carreira precocemente. E começou a carreira de treinador, de técnico. E nessa oportunidade, o Nelsinho deu sequência à sua carreira. E depois, em 88, 89, o Nelsinho era treinador do Atlético Paranaense e eu ainda era jogador. Eu era goleiro ainda do Juventus. E o Nelsinho, naquela época, tinha o passe, né, ali do passe. E o Atlético Paranaense acabou comprando o meu passe junto ao Juventus e eu fui ser jogador do Nelsinho. Depois disso, o Nelsinho foi... A gente se separou, né? Acabou o meu contrato, eu voltei para o Juventus. Aí o Nelsinho, na sequência, passou a ser, em 91, 92, treinador do Palmeiras. Eu era jogador ainda. Aí o Nelsinho Batista precisava de uma pessoa da confiança dele para ser observador
Naquela época não tinha esses drones, né, que os analistas usam. Então eu viajava para ver o próximo compromisso do Palmeiras, fazia uma análise, né, da equipe, como jogava, dos jogadores. Naquela época ainda era aquela máquina da datilografia, né? Fazia um relatório, passava para o Nelsinho. E nesse meio tempo, a outra minha função era ser treinador da base do Palmeiras. Eu cheguei no Palmeiras em 92, até então o Palmeiras nunca tinha tido um treinador de goleiros na base. Eu fui o primeiro treinador de goleiros que começou a trabalhar na base do Palmeiras. E então fazia essas duas funções. Então, aí o Nelson acabou saindo e eu continuei no Palmeiras. E aí eu fiquei por mais quase 20 anos no Palmeiras. Aí foi onde os caminhos se cruzaram com É, o Mas Luiz Felipe Scolari, com né? o Luxemburgo, você também foi o preparador ou foi o outro menino lá? não, trabalhei, tipo assim, o Luxemburgo chegou em 93, Isso, que foi assim, o Nelsinho saiu em 92, veio o Chapinha, isso, né? Tchê, O Chapinha, que Deus o que tenha, Deus o né? tenha, Aí acabou 92, aí foi quando a Parmalat assumiu o o Palmeiras. Palmeiras. Em 93, o treinador de goleiros do Palmeiras era o professor Zé Mário. É uma pessoa alto, fortão, você vai lembrar dele. E como eu falei, eu estava na base. Aí foi quando a Parmalat contratou o Vanderlei Luxemburgo. E eu continuei fazendo o mesmo trabalho para o Luxemburgo. Só que em 94, o professor Zé Mário foi para o Japão. O treinador de goleiros foi para o Japão. E Ah, aí, lembrei dele, lembrou? E lembrei. aí foi quando eu assumi todo o departamento de preparação de goleiros do Palmeiras, em 94. Então, quando o Vanderlei chegou no Palmeiras, em 93 eu já estava. 93, 94. Aí o Vanderlei saiu, voltou em Porque ele tinha o PC, 96. né, na equipe dele ou não? Aquele que era Não, preparador de goleiro, não não, tinha? não. Ah, Na tá. época de Palmeiras, não. Não, né? Na época de Palmeiras, em todas as passagens do Vanderlei, eu fui o treinador de Ah, goleiros. legal. Fui em 93, 94, 96, 2008, né? Depois eu não trabalhei mais com o Vanderlei. Ah, legal. Bacana, bacana mesmo. Deixa eu te perguntar, falando em goleiros, como é que é lidar com goleiro? Por exemplo, num grande jogo, você tem uma final de Copa do Mundo, vai. Como é que é lidar com a ansiedade desse goleiro? Como é que você lida? Como é que você tem uma conversa antes com ele? Você teve essa conversa com o Marcos? Ou não precisa nem ser uma Copa do Mundo, uma final de campeonato. Como é que é isso? Como é que é essa conversa para, tipo, tranquilizar o goleiro? Eu tipo assim, eu digo que eu sempre agradeço até a Deus por isso. Eu sempre fui uma pessoa muito privilegiada nesse sentido, né? Porque, como eu falei, no Palmeiras eu tive a oportunidade de formar o Palmeiras, o Marcos no Palmeiras, né? Eu recebi o Marcos para fazer a avaliação, aprovei o Marcos e na sequência nós tivemos toda uma sequência junto. O Marcos, o Diego, o Veloso, o Sérgio, enfim, né? Então fica mais fácil para você, por você ter o dia a dia desses goleiros, fica mais fácil você trabalhar não só a parte técnica e física, como eu falei para você lá no início, e também falar do emocional do goleiro, né? É, porque é importante, né? Porque numa final, numa grande final, a cabeça deve ficar milhão, o cara não dorme. Sim, então isso é importante que você tenha uma pessoa do seu lado que possa passar tranquilidade para você, principalmente nesses momentos, né? Agora, quando o goleiro já possui uma experiência, a coisa já se torna um pouco mais fácil, né? Porque ele já vem com uma bagagem, então ele já está mais Mas preparado. ele fica inseguro em momento algum, mesmo com toda essa bagagem? Não, inseguro não. Digo para você que todo o pessoal pergunta, e aquele friozinho na barriga, né? Que é aquela É, ansiedade. É uma ansiedade. tá. Que quando começa o jogo, essa ansiedade vai embora, né? Ali a Adrenalina, né? adrenalina vai embora e você vive só o lado profissional da coisa mesmo, você vive o jogo, né? Então aqueles pensamentos negativos todos vão embora. E isso quando o goleiro está bem preparado, principalmente mentalmente, e quando ele já possui também uma certa experiência, então fica muito mais fácil. Mas você tocou no assunto principal que hoje o aspecto mais importante para qualquer profissional é o aspecto mental, né? Tem o lado físico, é lógico, o lado técnico, sim, mas se ele não tiver o emocional dele bem preparado para poder suportar toda essa pressão,
fica difícil. É, porque a gente sabe que é ser humano, tem problema, como todo mundo tem problema, que às vezes é família, assim, sabe, você tem aquelas suas preocupações. Aí você vai para o jogo mais importante da sua vida, você deve pensar assim, eu vou falar por mim, começa a me dar ansiedade, eu começo a ficar com medo, será que vai dar certo? Será que não vai? Será que eu vou conseguir? Não vou conseguir? E eu fico imaginando que ainda mais o goleiro, que ele fica sozinho. Realmente, como eu falei, a ansiedade é grande, não só para ele, mas com todos, né? Mas principalmente ele, que ele participa muito pouco do jogo, né? Assim, de Uhum. realmente estar com. Mas quando ele participa, são momentos decisivos, né? Então, aí que você falou e que realmente ele tem que estar muito bem preparado mentalmente. Apesar de eu não ser formado, não ser um Psicologia. psicólogo, né? Não ser Mas vocês formado em acabam sendo psicologia, psicólogos mas para eu eles. tive a minha experiência de vida, né? Que eu fui um ex-goleiro, né? Tive minha Uhum. trajetória profissional. Então, eu sei tudo aquilo que passa na cabeça do goleiro, seja em qualquer momento, em qualquer situação, seja no momento bom, seja no momento ruim. Então, isso me deu, né, uma certa, assim, até capacidade de também atuar nesse sentido. Você, por exemplo, quando está num jogo importante, você consegue distinguir se o cara está bem ou não naquele momento? Você fala assim, ele vai para o jogo, mas ele não está bem? Você, como preparador, por causa da convivência, né? Vocês têm muita convivência, você consegue distinguir e falar assim, não, ele não está bem, ele não está bem. Olha, você falou um ponto fundamental, que é a convivência, né? Você ter o tempo de trabalho com essa pessoa. No meu caso, como eu falei que eu fui uma pessoa privilegiada, eh, os goleiros que eu formei, e pelo tempo que eu fiquei no Palmeiras, né, tipo o Veloso, o Sérgio, não, o Veloso e o Sérgio não foi a minha formação, eles já estavam formados quando eu cheguei no Palmeiras, mas trabalhei com eles muito tempo, né? Mas o Marcos, o Diego Cavalieri, o Marcelo Moreira e outros tantos, né? Eu tinha o dia a dia deles, né? Então, tipo assim, quando eu via só a postura deles, eu já sabia. Acho que o Marcos não teve uma boa noite de sono hoje. Só de olhar a fisionomia dele, Exato. né? Mas eu tinha o dia a dia Que é deles, que importante, é né? importante, né? Agora, é difícil, né? Nem sempre às vezes você chega de imediato no clube, então você tem que ter um certo tempo de trabalho para que você possa conhecer essa pessoa, né? E é só através do dia a dia. É que hoje está tudo muito frio, né? Todas as pessoas são frias. Chega, faz o trabalho e vai embora. Você esquece de olhar para o ser humano. Que Sim, era muito legal isso que você, o Filipão, Mortosa, aquela equipe de vocês que vocês tinham, era muito isso, assim, tipo, vamos colocar debaixo das nossas asas porque eles estão precisando da gente. muitos falam da família escolar, né? Então eu sempre digo, é lógico, a família escolar, quando é dito, quando é colocado isso na família escolar, não é a família de sangue, Ah, sim, entendeu? sim. Mas é o ambiente que é formado, né? Que você acabou de falar, o Filipão, Murtosa, nós, né, sempre preservamos que o ambiente tem que ser sadio, O ser humano, né? o ser humano tem que ser sadio. Eu não acredito, Elô, Léo, que pessoas tudo tem que andar junto, tá? O lado pessoal e o lado profissional. Eu acho que quando um ou outro desvirtua, não dá Aí não vai dar certo. certo. Não dá É. certo. Não dá liga. Não Uma dá liga. curiosidade que a gente está falando aí do lado psicólogo, né? Do lado de você viver com as pessoas. Goleiro é uma profissão, assim, nós já falamos aqui, ingrata, né? Geralmente o cara é o terceiro goleiro e fica 10 anos sem atuar. Como é que você conseguia mexer com isso, sabendo que tem o titular, tem o segundo, tem o terceiro. Esses dois, o terceiro quase nunca joga. Que no caso era o Marcão no Palmeiras, né? Era o terceiro, não era É o isso? terceiro, né? É o próprio Diego Cavalieri, né? É Tem que complicado, ter é uma difícil, cabeça, né? trabalhar todo dia. E eles trabalham pesado, porque É. para mim, eu acho que quem treina mais são os goleiros, pelo Verdade. que eu vejo na TV. Tipo assim, a preocupação, no meu ponto de vista, né, a preocupação do treinador de goleiros é nesse sentido, tipo, o goleiro que tá jogando, é sempre assim, entre aspas, né? É uma questão de manutenção, né? Você observar alguma coisa que ele não está fazendo legal, você tem que corrigir nos trabalhos. Aquilo que está fazendo bem, você tem que potencializar para que ele continue a trabalhar bem. Mas como que você faz com o segundo e o terceiro goleiro que não participam, né?
é no dia a dia você procurar criar, através dos seus trabalhos, situações que se aproximem o máximo do jogo, né? Situações de treinamento. Você pode tentar criar diversas situações que possam acontecer no jogo, mas o principal mesmo é a cabeça, né? Então é que eu digo para você, não sou formado em psicologia, mas só o tempo que eu tive de ter sido ex-goleiro e de passar a trabalhar o goleiro, a gente procurava passar para esse goleiro que não está jogando situações que poderiam acontecer e que ele tem que estar preparado, né? Corrigindo através de vídeos, né? Pegando até o goleiro titular junto com os outros, falar um exemplo, Marcos, essa situação deu errada, né? O que poderia ter sido feito para que essa situação não acabasse, tipo assim, num gol tomado? E só essa pergunta já fazia com que não só o Marcos, como o Diego, como o Veloso, Os como o outros. Sérgio, como os outros também raciocinassem, né? Porque ouviu a pergunta, fala, E deixa eu quando, pensar aqui. quando eles tivessem que, de repente, entrar numa partida, numa situação dessa, tudo isso tem que estar registrado na Ele mente tem que estar dele. pronto, Tem né, que para estar entrar, né? pronto, né? Então, é a única maneira que a gente tinha para fazer com que o segundo, o terceiro ou quarto goleiro estivesse pronto para que, numa situação, ele pudesse entrar e, pelo menos, ter o seu emocional mais controlado. Aconteceu já muito assim de o terceiro goleiro tá lá, treina, aí ele pensa: "Eu não vou jogar", daí ele vai embora para outro clube. Já aconteceu isso muito? Já acontece. Eu digo nem no outro clube, no próprio Palmeiras aconteceu. Eu tinha o Marcos, o Veloso e o Marcelo Moreira. E o último treino que antecede o jogo, né, que geralmente no dia seguinte, tem aquela brincadeira de 2 toques, né. E isso lá atrás, em 1998, 99, 90 alguma coisa, teve um 2 toque que o Veloso estava no gol, o Marcos estava na linha e o Marcelo Moreira no outro gol. Numa jogada, brincadeira boba, teve um contato do Veloso com o Marcos, que os 2 ficaram fora do jogo. Olha, Aí jogou o Aí Marcelo jogou o Moreno. Marcelo, que foi o terceiro goleiro. que loucura, né? E é As difícil, coisas que o né? universo É conspira, difícil né? acontecer isso. E aconteceu no clube, não foi nem no jogo, né? Foi no Palmeiras, e eu convivi com isso, né? E graças a Deus, jogamos até contra o Guarani, o Marcelo, ele estreou até nesse jogo contra o Guarani. Nós perdemos até o jogo do Guarani, quando o Guarani tinha aquela grande equipe na década de 90, Nossa, né? era a Uma equipe, né? equipe. A equipe, Mas né? o Marcelo teve uma participação muito boa, então acabou na sequência, né? Ô, Pracidelli, na sua convivência com vários goleiros que você trabalhou, qual foi o goleiro mais teimoso que você treinou? Porque tem que ter aqueles que acha que sabe tudo, é o teimosão. Qual foi? É como eu falei para você, teimoso mesmo assim. Perfeccionista ou alguém que seja assim. Acho que o Rogério é muito perfeccionista, Eu né? tive, eu tive o prazer de trabalhar com o Rogério na seleção, Uhum. né? E ali eu vi a qualidade do Rogério, não só o lado profissional dele, mas como o lado intelectual dele, É né? diferenciado, É né? diferenciado, né? Naquela época, eu estou falando de 2002, né? Naquela época eu acho que ele já tinha em mente tudo, a trajetória que ele teria pós a sua carreira como atleta. Eu lembro naquela época, Elô e Léo, que foi a primeira Copa disputada em 2 países diferentes, né, Coreia e Japão. É. E o Rogério, naquela época, eu não sei qual foi o jornal, não me lembro agora, que fez um contrato com o Rogério para que ele tinha uma coluna no jornal, mas não para falar sobre futebol, para falar sobre a cultura das cidades que nós passávamos. Ah, que Olha, legal. que Você legal. vê, né, Ele é o diferenciado. diferenciado dele. Mas eu nunca tive nenhum goleiro que eu tenha trabalhado que me levou a ponto de, né, de ficar De ter um um embate, né? embate, né? Porque eu também não dava espaço, viu? É, Não dava imagino que espaço para não, eles, né? né? Sempre com respeito, tudo. Mas eu sempre muito feliz, sempre fui muito feliz, nunca tive qualquer tipo de problema em relação a isso. Ai, que legal, que bom. Deixa eu te
Léo, vai você, Léo, porque Não, se pode. deixar, se deixar que a gente se conhece, eu já tenho que cortar o meu embate já. Não, pergunta assim eu queria que você traçasse para mim a diferença do goleiro Marcos para o Júlio César, porque são as duas Copas que você participou, né? Que é a 2002 e a 2014. 14. 14. Qual a diferença desses dois goleiros? O que tem eles de diferente um do outro? É tipo assim, é lógico que cada um tem a sua particularidade, né? Eu digo que a principal particularidade diferente que o Júlio César tinha em relação ao Marcos era com o trabalho com a bola com os pés, Hum. né? O Marcos, naquela época, não naquela época, todo goleiro, antes da mudança, né? Que fez com que os goleiros passassem a trabalhar com os pés, mas naquela época não se trabalhava muito isso, né? Era mais uma coisa nata do goleiro. E com uma coisa que o Júlio César tinha, assim como o Rogério tinha também, a qualidade com os pés era muito grande. Então eu digo para você que o principal diferencial dos dois, do Júlio e Do do Marcos. Marcos, colocando assim os dois nos melhores momentos, né? Uhum, uhum. No melhor momento da Eu trajetória. falo porque os dois foram os goleiros Isso. titulares de seleções diferentes. Então eu digo para você que o que causava assim, um grande diferencial era nesse sentido, Tá. né? Que o Júlio sempre teve uma qualidade muito grande com os pés, coisa que o Marcos não tinha no momento. Tá. Ô, Carlos, E é importante esse lance de jogar com os pés também, o goleiro? Ou Hoje sim, hoje, hoje né? sim. Naquela época não. Não tinha, Não, né? naquela época não tinha, mas hoje é principal, né? Hoje você vê a Copa do Mundo aí, né? Praticamente todas as Eles saem, né? seleções fazem a saída lá de trás com os goleiros, né? Então, hoje eu não sei se eu vejo tão importante. De repente, para vocês, treinadores ou o próprio técnico, é importante. Mas a maioria dos erros que acontecem são, né, na bola do pé do goleiro. Uhum, é, A maioria, o Hugo é craque nisso. uhum. Não tem, todos os goleiros erraram algum momento, tentando tocar ali atrás. são momentos, né? São particularidades que cada época, né, vai. Assim como teve aquela época que o goleiro, lembra? O goleiro pegava, largava a bola, pegava de novo, Uhum. aí veio a regra dos 6 segundos que ele tinha que pegar e tinha 5 Soltar. para soltar. Aí veio agora veio ele trabalhar com os pés. Então, são momentos assim que eu vejo nisso, né, grande preocupação, porque às vezes o seu goleiro não possui a qualidade necessária para que isso seja feito. Às vezes, agora falando de clubes, né, não de Uhum. seleção, porque geralmente na seleção você tem os melhores, né? Mas trazendo essa nova modalidade, esse novo modo Modo de, de de jogar, jogar, né, isso. da construção começar ali atrás, no primeiro terço do campo, às vezes você não tem um goleiro que tenha qualificação para isso e que você também não tenha zagueiros com essa qualidade. E mesmo assim, eu vejo que tem treinadores que insistem que isso aconteça. Então, tem ocasionado diversos erros aí nesse quesito aí de tentar sair de trás e acaba, às vezes, complicando uma situação de jogo. Você chegou a assistir o jogo o- que o juiz mandou o goleiro voltar, o pênalti voltar com o De Bruyne? É De Bruyne? Não, é Não, o, Não, foi foi o Harry agora, Kane, foi foi o Harry agora o o Kane. Harry Kane, Kane, Harry Kane, Kane. De Bruyne não, o Harry Kane. É. Aquele lance do jogador, não tinha acabado esse lance de que eu não senti nada de um passo, foi isso Não, que ele deu um estava fora, passo? estava fora. Hoje a regra é bem clara, né? E principalmente na Copa do Mundo, os árbitros, eles não vão admitir qualquer tipo de Ah, erro que possa, né, prejudicá-los, né? prejudicar. Então, nesse caso, o juiz Dá uma anulou, dó, né, do ele goleiro, foi, pô, foi, faz uma foi puta porque ele defesa. realmente a regra diz que ele tem que É, ficar ele pondo estava. os pés em cima da linha, É, né? só um pé tava fora, E o né? outro tava bem fora da linha no É. momento que ele fez. Então foi anulado o lance, né, a defesa do goleiro de uma maneira correta. O goleiro sofre mais com mudanças da regra, né? Pelo que, desde quando eu entendo de futebol, já mudou a regra para o goleiro diversas vezes, né? Isso aí, a mudança foi feita justamente para que o jogo Ganhasse. ganhasse mais, né? Tipo, eh,
ganhasse mais ritmo. Então, como eu Eles vão falei, acabar com o impedimento, é, né? como eu falei atrás, aquela época que o goleiro pegava a bola, era até ridículo, né? Pegava, soltava, o centroavante vinha, ele pegava de novo, e depois os 6 segundos, né? E agora para o goleiro jogar com os pés. Então, tudo isso foi criado para que realmente o que é o primordial na partida é o gol, né? É, Para que saiam mais gols, né? Então, tudo isso e as principais regras foram realmente em cima por causa dos do goleiros. goleiro. Ô, Pracidelli, vou um pouquinho mais longe. Desde criança, já queria ser goleiro, já? Já nasceu goleiro, igual você falou no começo da entrevista? Que Não, o goleiro não. nasce goleiro, você falou assim. É, Mas por que que você... Ah, vou jogar no gol. eu Então, acho que eu fui acredito eu, que eu nunca perguntei para os meus outros goleiros, né? Eu diria para você que eu me tornei goleiro não foi por esse motivo. Eu queria ser jogador de linha, mas eu era muito ruim. Né? E no bairro tinha aquelas peladas, né? E eu, para não ficar fora do time, que ninguém queria ir pro gol. Então, para eu não ficar fora das peladas, eu falei, não, eu vou pro gol. Então, eu acabei É indo o que eu e falo, o acabei goleiro é gostando. ingrato pro goleiro, tadinho. Ninguém quer. não é, porque eu quero Tadinho. pra mim não Eu ficar fico- fora eu- da eu- partida, eu vou É, pro gol. então eu acabei indo, mas em função disso, né? Mas realmente, hoje, eu digo que não. Hoje, a pessoa já nasce querendo ser goleiro. Porque é difícil, cara. Você não imagina o que o goleiro faz para chegar numa partida. Né? O que é preparado, os trabalhos que são feitos para que o goleiro chegue, né? E às vezes nem pegue na bola, às vezes, né? Pegue uma, 2 vezes na bola. Né? Então o trabalho é muito difícil, é muito forte, né? O desgaste é É muito mais grande, detalhe, né? A preparação de um goleiro é super mais detalhista, detalhe, né? né? Então é sofredor, né? Tem que ser aquele que nasceu para ser goleiro mesmo. É, porque tem um lance assim que a gente percebe. O goleiro, ele é mais. Como é que qual é a palavra? Você trabalha muito mais com ele do que com o jogador que treina fundamento, porque o goleiro ele precisa adivinhar o que, que o outro vai fazer. E como é que vocês faziam isso para falar assim, ó, o fulano é assim, bate assim no pênalti? Como é que você fazia? Você, Tipo assim, resumindo, né? Tipo, o goleiro, ele, ele vai cometer um ato de defesa. Ele vai se defender. O próprio nome, o atacante, ele. Então você não pode inverter as coisas. Tá? Num exemplo, falando agora do gol que nós tomamos no Marrocos, né? Aquela saída do Alisson, ele deixou de ser defensor, ele atacou o atacante. Ele atacou o atacante e o atacante se defendeu. De que maneira? Jogou a bola por cima. tá, Entendeu? olha, Então vamos supor se ele se mantivesse na posição dele de defesa, de defensor. Vinham 2 zagueiros, né, na encalço do atacante. Então vamos supor que o goleiro permanecesse ali, esperando o quê? Esperando a posição de de ataque. ataque. Tá? Então o atacante vendo que o goleiro não cometeu qualquer ato, ele ia ter que tentar alguma coisa. Ou chutar a bola para um lado, para o alto, alguma coisa ele ia tentar. E aí o goleiro ia praticar aquilo que ele está preparado para se defender. Aí ele ia tentar, talvez evitasse o gol, talvez não. Deu para entender? Deu para entender, deu. Ele deixou de ser defensor e Sou- passou a ser atacante. Exato, Então quando ele sai do gol, ele vira ele o atacante. facilitou para o atacante, que o atacante deixou de ser atacante, ele se defendeu de uma atitude agressiva do Ele goleiro. não tá E lá, ele né? se defendeu jogando a bola Não, por cima. perfeito, perfeito. É mais ou menos, eu faço essa, eu digo, Não, perfeito. eu Eu tô não tinha, dizendo eu por não tinha mim, né? entendido dessa forma. É. Muito legal a explicação. Então eu tô dizendo da maneira que eu enxergo, Tá. né? Talvez outros Não, mas aí é preparadores você o enxerguem preparador que enxerga diferente, de, né? de um jeito e o É, outro pode enxergar de outro. mas Agora eu te eu pergunto, vejo assim. qual atacante, seja em seleção ou em clube, que tirou o teu sono e o sono do seu goleiro? Assim, você lembra? Fala assim, putz, vai estar aquele atacante lá, meu Deus do céu. E o goleiro falava, pô, vou perder o sono. Ou algo parecido. Nós tivemos aí nessa trajetória aí jogadores fantásticos, né? A gente vai falar do Romário, né? O Romário, ele fazia situações assim que o goleiro, a bola já tinha entrado, né? Ele pegava o goleiro sempre no contrapé, Infernal ele, né? né? Ele foi, né, fantástico, né?
Eu poderia dizer diversos, né, atacantes aí que tiravam o sono do, Mas do se goleiro, né? então, Ah, Romário é o Romário, voltando lá atrás, vamos ver, o Jorge Mendonça, né? tirava o sono? Tirava o sono, né? Principalmente quando ia bater falta, de cá na Ponte Preta. Isso eu digo porque eu joguei contra eles, né? Agora, mais recente, né? O Ronaldinho Gaúcho, Marcelinho o Carioca? Marcelinho Esse Carioca. aí tirou sono de Esse muita tirou o gente, sono de hein? Tirou muita Isso mesmo. gente, aí. né? Vai bater essa bola, meu Quando, Deus, lá vai ele quando chutar ele, essa bola. quando o Marcelinho pegava a bola, Dava dava medo aquele mesmo. beijo, colocava Dava ela, medo, dava aí medo. saía, aí pum, né? A bola pro... Então era diversos, né? Eu fico... Diversos atacantes que tiravam o sono dos goleiros. Ó, tem uma história, umas conversas. Lembra do Kleber, o zagueiro, o César Sampaio, que eles são tudo tirador de sarro, né? Que ele falava assim pro Sampaio: Ô Sampaio, pelo amor de Deus, é o Marcelinho Carioca que vem? Eu tô com medo, eu não vou dormir, eu não vou saber, não vou fazer. Tinha essas resenhas, né? Tinha, mas já o pessoal levava até pra sacanagem também, É. né? Ó, Marcelinho vem aí amanhã, hein? Dorme bem, hein? Vê se não faz falta no bico da área, por Ou então falou, favor. olha, não vai na segunda curva, vai na terceira curva da bola, né? Que a bola vinha toda enviesada. Então era realmente um momento assim, né? Que fantásticos, né? Que Ô, o Pracidelli, o futebol do que nós estamos falando, Marcelinho, César Sampaio, Marcão, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, aqueles times grandes. Hoje, o futebol brasileiro perdeu a graça um pouco? Hum, eu não gosto de fazer comparações, né? Eu acho assim, cada época é uma época, né? É, essa época que você citou agora, foi uma época áurea, né? Se você pegar os jogadores que nós tínhamos, nossa. não que hoje também, uma outra época, nós temos jogadores fantásticos, né? Então, por isso que eu digo, cada época tem a sua safra, né, de jogadores fantásticos, né? E o Brasil teve diversos momentos, né, diversas situações, diversas safras, 90, depois de 94. Então você vai acompanhando. E o Brasil sempre foi um formador, né, de talentos, É né, nato, verdade. né? Hoje é lógico, hoje a coisa assim, eu digo que o futebol se ficou mais europeizado, né? Eu vou falar uma coisa Eu, que eu errei essa palavra, eu que também tiraram sarro de é uma mim. palavra difícil de É falar, né? difícil. Mas hoje, né, se fala muito da maneira que se joga na Europa, né? Queira ou não queira, foi trazido aqui para o Brasil também, né? Esses conceitos táticos, né? A maneira de se jogar, enfim. Então, realmente há uma É que diferença. eu sou muito brasileiro, sabe? Então, a gente briga aqui porque ela é palmeirense, eu sou corintiano, mas eu fico vendo assim, vai passar o jogo da Champions League. Aí termina, agora eu vou ter que assistir o jogo do Campeonato Brasileiro. É diferente. Não, É, eu não sei, eu vejo várias pessoas falam isso agora eu vou assistir o Campeonato Brasileiro, aí que tem graça. Hoje em dia, nos botecos, assim, nos bares que você vai, quando tem jogo da Champions, as pessoas discutem o jogo da Champions, não o jogo do Palmeiras, Corinthians, Santos. Eles falam do futebol europeu. é o que eu falei, hoje queira ou não queira, né, a Europa tem feito campeonatos fantásticos, né? É, Agora aqui no Brasil nós temos aí, tipo, a melhoria dos campos, né? Isso aí aumenta também a qualidade do espetáculo, né? O gramado melhor, o espetáculo é melhor, mas lá fora, né, sempre teve como é que eu posso dizer, em termos de organização, sempre foi um campeonato mais rentável até, né? Em termos financeiros, né? O que é injetado lá na Europa é de uma maneira assim muito forte, né? E o que acontece na Europa? Se você pegar todas as equipes europeias, vou pegar o Chelsea, que nós trabalhamos lá uma época. Então, o Chelsea tinha uma constelação de jogadores, né? Quem que é o melhor lateral direito? Aquele lá, então ele vai lá, ele pensava e trazia. Assim para cada posição. Aí tinha o, o Liverpool, a mesma coisa. Aí você ia para a Itália, quando a Itália ainda era na grande potência do futebol. Então, na Europa, se concentra tudo que tem de melhor, do né? mundo inteiro, é Do verdade. mundo todo. Então você vê o que? Jogadores do Brasil, da Itália, da Argentina, do leste europeu, então ali está grande, ali se concentra todos. Então talvez, com certeza, é por isso
que o jogo seja um jogo mais jogado, mais bonito, né? E aqui no Brasil, não. Aqui você vê equipes com dificuldade financeira, que às vezes não conseguem manter um grupo forte grupo para disputar forte. o campeonato. Então, tudo isso faz com que a qualidade técnica também seja um pouco inferior. Falando de Chelsea, como foi sair aqui? Vocês estavam antes do Chelsea no Foi logo depois que o Filipão saiu de Portugal. de Portugal. Da seleção, né? Claro, Tipo, da seleção. nós fomos campeões com o Brasil, né? Aí em 2002. Acho que em 2003 o Filipão foi para Portugal. Eu não fui com o Filipão para Portugal, fiquei no Palmeiras, né? Aí o Filipão ficou 2003, 4, 5, 6 até 2008. Foi quando ele foi para Inglaterra. Aí não, ele falou: não, Carlão, agora você tem que ir comigo, e tal. Então foi mais ou menos nessa época aí que a gente começou a conhecer mais E era muito diferente, foi muito uma estrutura, o jeito. Lidar com totalmente os jogadores diferente, de lá é né? diferente. Tudo é diferente, Elô. Nós estamos falando de 2008, né? 2008 são 18 anos atrás, né? Pra você ter uma ideia, o CT do Chelsea era fantástico, né? Hoje não, hoje aqui no Brasil você tem CTs que são, não digo melhor, mas não são piores, são idênticos, né, da Europa. No caso do CT do Palmeiras, que eu tive o prazer de trabalhar, é fantástico. Tenho certeza que na Europa não tem nenhum melhor do que o Palmeiras, né? Mas naquela época, nós estamos falando em 2018, 2008, então o CT do Chelsea era fantástico. Nós tínhamos lá, só para a equipe profissional, nós tínhamos ali, acho que 2, 4, 6, 8 campos. Uau. Só para a equipe profissional. E depois tínhamos outros, né, sub-20, sub-17, eram mais não sei quantos campos para cada categoria. E quando eu digo campo com qualidade assim fantástica, né? Além de toda aquela, eu digo, tudo aquilo de técnico, né, de qualidade técnica. O departamento de fisiologia era o melhor que tinha. O departamento médico era o melhor que tinha. Então, tudo era diferente, tudo era bom. E além, como eu falei, era uma seleção que nós tínhamos lá. Lá nós tínhamos, acho que 4 ou 5 jogadores, não me recordo agora, 3 ou 4 jogadores ingleses. Os outros jogadores eram tudo da Alemanha, da África, do Brasil, de Portugal, da França. Então era uma seleção. E o Deco, né, que foi lá com E depois vocês, o Deco, que nós levamos o Deco, né? Então era uma constelação de... Assim, quando vocês chegaram, eu pergunto porque eu achava que os jogadores do Chelsea lá, aquele pessoal que estava lá, ou funcionários, eles não eram muito receptivos a vocês, até por serem brasileiros, eles achavam que tinha uma soberba. Você percebia essa soberba deles? Não, é lógico que eles nunca tinham tido um treinador sul-americano, né? Trabalhando lá no Chelsea. Mas a aceitação foram alguns outros detalhes que fizeram com que nós saíssemos antes do Chelsea, né? Porque quando nós saímos de lá, o Chelsea oscilava no campeonato inglês, na Premier League. Ora o Chelsea era o primeiro colocado, ora o segundo, ora o terceiro. A nossa briga era contra o Arsenal, contra o Liverpool e o próprio Chelsea, né? O Manchester City naquela época ainda não era... não tinha ainda o investimento que teve depois que foi comprado lá pelo magnata, né? Então nós oscilávamos assim, estávamos muito bem no campeonato na Premier League. Além disso, nós tínhamos o artilheiro da Premier League, tínhamos a defesa menos vazada, contrapartida o goleiro menos vazado. E na Inglaterra, além da Premier League, são mais 2 campeonatos. Na época nós tínhamos a FA Cup, que era a Copa da Rainha, que era o segundo campeonato mais importante, que nós já tínhamos passado de 2 ou 3 fases também. Estávamos muito bem. E tinha a outra Copa, que era a Carling Copa, que era uma Copa mais que você usava mais aquele jogador sul-americana. Não, seria até menos, né? Menos. Porque ali você usava os jogadores que reservas, os reservas dos reservas. Paulista. É o Campeonato Paulista, E depois, quando Nossa, a competição, conforme você fosse passando de fase, aí você ia enxertando jogadores para a equipe ficar mais forte. Nós também já tínhamos passado de 3 ou 4 fases. Nós já tínhamos passado da primeira fase da Champions League. Já tínhamos nos classificado para as oitavas de final, né? Então o momento era muito bom do Filipão, os números eram bons, mas aconteceram coisas
dentro do clube que acabaram ocasionando um desgaste Entendi. e acabou o Peter O teu saindo com a goleiro era o nossa Peter saída. Cech? Era o Peter Como é Cech. que era? Como é que foi treinar o Peter Cech? O Peter Cech, eu digo o seguinte, naquela época ele tinha 26, 27 anos, né? E os outros dois goleiros eram goleiros já mais antigos, né? Mas tínhamos o português Hilário, naquela época já estava na faixa dos 30 anos, e tínhamos o italiano Cuditini, também na faixa de 30 a 31 anos. Mas o Peter Cech era fantástico, né? Era um goleiro assim, a envergadura dele, os braços abertos, ultrapassava os 2 metros, tão A altura alto. dele qual que era? Nossa, tem 1,98 m, Ah. 97. É um goleiro, né, serve forte mesmo, né? Foi fantástico, um goleiro assim. Se deu bem com ele, foi Não, tudo sem legal. problema nenhum, sem problema nenhum. É que eu falei, não tivemos problemas assim, né? Com pessoas? Teve uns 2 probleminhas. Drogba? Drogba foi uma coisa assim que aconteceu, porque quando nós chegamos no Chelsea, nós fomos recebidos pelo departamento técnico e foi nos apresentado o CT do Chelsea. Fantástico. E juntamente com o médico, né? E foi mostrado todas as dependências. E aí o Filipão fez um questionamento em relação ao Drogba, que o Drogba tinha acabado a temporada com um problema no joelho. Então o Filipão falou, e o Drogba, como é que tá? Aí o médico respondeu, não, ele passou uma temporada com problemas, né? Mas agora na volta ele vai para a França para continuar o tratamento dele, né? Aí o Filipão questionou o médico, né, Dr. Brian, mas só estou resumindo, tá? Porque o Chelsea não tem capacidade de... Não, nós temos tudo de melhor nós temos aqui no Chelsea. Todos os aparelhos para recuperação, os nossos fisiologistas, os nossos fisioterapeutas são os melhores que tem. Não tem, mas isso já é uma coisa que vem acontecendo não só com o Drogba. Qualquer jogador que se machuca, ele pode ir para o seu país para... É igual alguns que quando vem para o Brasil para fazer aqui para cá. Aí o Filipão falou, mas então nós temos condição de tratar aqui toda, Filipão, toda. Então, a partir de hoje, nós vamos mudar. Eu acho que o Filipão queria acompanhar, saber como então, é que tá. Claro. todo jogador que se machucar, já que o senhor está me dando toda essa situação, todo tratamento vai ser feito aqui no Chelsea. E foi isso, a primeira briga foi essa. Que quando o Drogba chegou, ele estava certo que ia só se reapresentar e ia para a França, né? Aí foi quando ele recebeu, não, o Drogba está cancelado, o seu tratamento vai ser feito aqui. E ele foi até questionar o Filipão, né? Ele foi questionar o porquê. Aí o Filipão chamou o médico e falou, não, você vai ser tratado aqui porque o Dr. Brian disse que o nosso departamento médico tem toda a estrutura, então você, como é jogador do Chelsea, vai falar, não só você, como todos os demais jogadores hoje vão ser tratados da mesma forma. E aí já teve um desgaste. Aí ele começou aquela história a turminha do vestiário, né? Tinha os africanos, tinha os ingleses. O problema vestiário, né? Esse problema de vestiário aí a gente sempre fala, né? Mas time derruba técnico? Derruba, com certeza. E dá para sentir como está sendo formada essa... Não. Um fala de um lado... Quando você começa a perceber, a coisa já está grande, né? Já está grande demais. Né? E, enfim, então, não só esse, aconteceram mais outras 2 situações que fizeram com que a gente saísse. Mas só que uma coisa que eu achei legal, você treinou o Peter Cech, que legal, cara, que legal. Naquela época também. Eu sou uma fanzona dele. Naquela época, tipo assim, eu não era o único treinador de goleiros. Tinha um francês chamado Christopher, que já vinha acompanhando o Peter Cech já há um bom tempo na carreira dele. E quando o Peter Cech foi contratado pelo Chelsea, uma das imposições era trazer o treinador, né? E foi o que aconteceu também, teve um pequeno desgaste em relação a isso. Eu imaginei. Né? Então, enfim, mas faz parte do futebol, parte, né? Não tem jeito. Eu tenho uma pergunta para te fazer. 7-1 te deixou muitas feridas? Deixou, mas já foram cicatrizadas, sabe, Elô? Porque, tipo assim, quando você planeja uma coisa, quando você faz tudo que você acha que tinha que ser feito, e infelizmente a coisa não aconteceu, é lógico que
a cicatriz ficou bem funda, né? Isso aqui não, Pra gente né, também. vai ficar eternamente aqui, né? Mas foi uma coisa que nós tínhamos que passar, né? E eu digo para você, Lu, que o futebol, essa palavra futebol, né? Ela abrange tanta coisa, né? Que aquilo que aconteceu, né, contra a Alemanha no 7-1, eu digo que só tem uma palavra que justifica, que pode dizer o que aconteceu. Futebol. Hum, Não coisas do tem futebol. coisa de futebol. Gente, Né? mas foi uma loucura Foi uma aquilo. loucura. Você vê, eu me lembro Deu como. branco neles, eles falaram alguma Não, não, coisa não, no não dá, vestiário? não. Não tinha Entendeu? explicação. Elô, tipo assim, tudo que for dito agora vai ser Não dito vai. sem qualquer Não, eu tô tipo te de lógica. perguntando, porque Eu sei, a gente viu é. muita gente dando Se você entrevista, mas a gente não te ouviu. Porque era o seu goleiro também que tava. Ele não teve culpa. Não, Mas sei, assim, era o teu rapaz que não, estava ali, o teu. não apagou nada, não teve apagão Mas não nenhum, né? não faltou um pouco de malícia? Não, Assim, não cai no deu chão, tempo, não não sei, deu, cai, não tô deu tempo. morrendo. Se você voltar lá atrás no passado, Não deu, porque eu fui no banheiro, eu, tava é, 0-0, voltei, tava eu 3. acho que tava 28 minutos, 27, 20, eu não sei, mais ou menos. Tava 0-0 o jogo. O jogo muito difícil para as duas equipes, né? Dos 27, 28 até os 35, 36, saíram 3 gols, Cara, é muito louco isso. Papo. né? Quando a gente conversava, deu a saída do segundo gol. Quando dá terceiro, não deu tempo. Mas sabe o que que é mais louco? Você tava ali no banco, Ah, o Daniel Alves. Cara, o cara é experiente. Por que que não joga a segunda bola dentro do campo? Elô, Não, tô dizendo Vocês assim, não dá. são coisas. É agora a gente é fala agora, isso, deu, né? deu para Eu entender? imagino que naquele momento, ou o Júlio cair, e falar, tô me sentindo mal, não sei, cara, o que que foi aquilo. São situações que não tem como você falar qualquer coisa agora, o que poderia ter sido feito. Não Depois, adianta. depois poderia ter sido Engenheiro de feito obra pronta, né? tantas coisas, né? Mas Já. infelizmente. Por isso que eu digo, tinha que ser com a gente, tinha que ser com a nossa comissão, assim como foi em 2002, né? Quando nós fomos campeões também, tinha que ser com a gente e temos que aceitar isso e, infelizmente, Mas levar isso para o resto da a vida. coisa mais injusta que teve foi esse 7-1. E nós Para est- vocês, por vocês, É, entendeu? nós estávamos a um jogo do grande sonho de todos, né? Em casa Em ainda, Ser casa, né? campeão né? em De ser casa. campeão. Ou do grande sonho de pelo menos disputar a final em casa, né? Uhum. Um jogo, né? Na semifinal. Mas. Acabou acontecendo. Você disse uma coisa. É futebol. Infelizmente é futebol. Entendi isso. Mas o futebol trouxe uma amizade de anos e uma amizade verdadeira, né? Como foi construir essa amizade com o Felipão? Legal, né? Tipo assim, se você buscar na década de 90, Palmeiras e Grêmio, era guerra. Eram jogos assim super difíceis, né? O Filipão no Grêmio, o Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo, depois Carlos Alberto Silva. Teve um jogo que nós perdemos de 5 lá, depois ganhamos de 5, mas eles fizeram o gol 5. Bom, enfim, era guerra. Então, era isso que naquela época nós tínhamos, confronto, né? Depois, quando foi em 97, que o Palmeiras não conseguia, né? Ainda tinha o finalzinho da Parmalat, não conseguia o título da Libertadores. Era o grande sonho do Palmeiras e da Parmalat. O que nós vamos fazer? Vamos trazer o Filipão. E o Filipão já tinha saído do Grêmio, estava no Japão. Estava no Japão, eu lembro. Aí veio a notícia, olha, o Palmeiras e Parmalat contrata Filipão. Nós da comissão, né? Meu Deus do céu, agora, o Filipão, né? As guerras que a gente tinha, aquilo, tal, né? Eu me lembro que quando o Filipão chegou, né, quando ele foi apresentado para a comissão, porque o Palmeiras sempre teve a comissão fixa, né? Até hoje permanece assim. Aí o Filipão chegou, ele, o Mortosa, né? Paulo Paixão, ele chegou assim, olhou, quer dizer que contra mim no Grêmio era guerra, né? Era porrada daqui, vocês queriam bater em mim. Quero ver do meu lado agora. É verdade, nossa, então já quebrou o gelo, você entendeu? Que legal. Então, do meu lado, quer dizer, agora estamos juntos, né? E foi o que eu falei com você. Aí vem todo o lado da convivência, né? Eu digo assim, Léo, que você começa a conhecer as pessoas no dia a dia, né? E principalmente nos dias difíceis, né? E no Palmeiras, junto com o Filipão, nós tivemos, é lógico, né? Mais momentos felizes, mas tivemos muitos momentos difíceis no Palmeiras. E aí que você começa a conhecer o caráter das pessoas,
a reação naqueles momentos, né? E foi aí que começou a ter aquele conhecimento mais próximo do Filipão comigo, do Mortosa comigo, né? E eu me lembro que teve um momento assim que foi crucial para que isso acontecesse. Foi na Libertadores de 99, quando o Veloso se machucou. O Veloso era o titular Nossa, o Veloso, um momento fantástico, né? E nós tínhamos o Veloso, o Sérgio, fantástico, e tinha o Marcos, fantástico também. E o outro goleiro já era o Marcelo Moreira, o quarto goleiro. Aí o Veloso machucou, e o médico falou: olha, o Filipão, o Veloso para Libertadores tá fora, né? Então, é essa a situação. E a Parmalat ficou sabendo disso, nos chamou o Filipão, falou: Filipão, ficamos sabendo da situação do Veloso, que goleiro você quer contratar? Não perguntou se ele que precisava, ele falou: que goleiro que você quer? Pensa e me dá a resposta. Bem, aí o Filipão me chamou e falou: Carlos, você sabe da situação do Veloso? Eu sempre chamo ele de chefe. Né? Não, eu sei, chefe, ele não volta para Libertadores, né? E aí? O que você me diz? Precisamos contratar goleiro? Eu respondi assim para ele: eu falei: chefe, o senhor tem uma bomba atômica na mão aí, que é o Marcos, né? Ele olhou para mim assim: para jogar Libertadores? Eu falei: né? Ele não falou nada para mim, ele saiu, né? Ok. Aí passou os dias, a Parmalat voltou, a direção do Palmeiras, com a Parmalat voltou a ter uma reunião com o Filipão para saber o nome do goleiro que ele queria, né? Pode dizer qualquer um da Europa, qualquer um que nós queremos esse título, né? Não podemos correr risco, né? O Filipão falou: não quero ninguém. Mas como? Como não quer ninguém? Não quero. Os meus goleiros são o Marcos, o Sérgio, o Marcelo. Mas como, Filipão? Não quero goleiro. E depois foi o que aconteceu. Né? O Marcos foi o grande nome, né? Nunca mais saiu, né? Nunca mais saiu. E eu acredito que a partir daí também fortaleceu mais ainda, né? E depois ficamos até 2000. Teve aquela final de Palmeiras, semifinal, né? Palmeiras e Corinthians. Você lembra, Leo? Eu lembro dos Lembra que acabou, porque foi terrível, porque o Palmeiras, nós tínhamos perdido o primeiro jogo. Isso. Aí foi para o segundo jogo, iria para o segundo jogo, nós tínhamos que vencer no tempo normal do segundo jogo e iria para a prorrogação. Empatando a prorrogação, iria para os pênaltis. Aí eu falei para Elo, se acontecer tudo isso, né, você pode me ajudar? E naquela época era difícil, né? Eu preciso, se você tivesse condição de me conseguir uma fita com os pênaltis que o Corinthians bateu nessa Libertadores. Aí ele falou: não, eu vou conseguir. Eu falei: mas... Aí eu pensei: mas será que ela vai conseguir? Que era difícil, né? E ela conseguiu. Naquela época era, acho que era videocassete, né? Libertadores. Era aqueles DVD, umas fitas desse tamanho, que se colocava, não, grande. O grande, aquela fita, se colocava, que fazia aquele barulho, né? Aí você me conseguiu a fita, e eu mostrei as penalidades para o Marcos, para o Marcelo, para o Sérgio, né? E o Marcão pegou o pênalti do Marcelinho, né? E a gente desclassificou o Corinthians na final da Libertadores. Então foi um grande momento desse aí. Eu também participei do futebol. Eu lembro, pena que o Luizão estava machucado. Bom, graças a Deus, né? Mas aí a amizade de vocês... aí foi, como eu falei... Perdura até hoje. Foram, na somatória toda, acho que chegou aos 25 anos, 26 anos. Né? O último trabalho nosso foi no Atlético Mineiro, foi quando o Filipão falou: Carlos, eu vou aposentar. Né? Aí eu peguei e falei: chefe, eu aposento junto, porque trabalhando tanto tempo com uma pessoa, dificilmente você consegue, né? Teria condições de trabalhar. Então, eu também acabei encerrando a minha trajetória como preparador e como auxiliar técnico. O Brasil, como está? Como o Pra Cidade ver os nossos novos talentos no gol? Como estamos hoje? Tem gente nova vindo? Eu vejo o Brasil hoje muito bem representado no gol. Hoje, não só a equipe profissional, mas principalmente
departamento amador de todas as equipes, hoje possuem, né, os formadores de goleiros, né, as pessoas capacitadas para fazer com que, desde o início, desde lá do seu infantil para infantil, já tenha um trabalho qualificado para que o goleiro chegue no profissional já muito mais preparado. Principalmente hoje com o trabalho dos pés, né, que naquela época não era feito. E hoje é um quesito importantíssimo, né, na formação do goleiro. Então, hoje eu vejo com bons olhos. Nós temos o Léo Jardim, né? Não é tão jovem assim, mas Léo Brazão. Jardim, o Brazão no Santos, eu acho O Brazão fantástico, eu acho né? ele fantástico, mas ele oscila um pouco ainda. É aí que eu digo para você, né? É a equipe do Santos É a que equipe do oscila. Santos que Ah, não, a oscila. equipe do né? Santos, vou te contar uma coisa, Eu não vou te dá, falar, né? se não dá, fosse né? o Brazão, Nossa, o Santos já estava na Você segunda imagina divisão. o Brasão num Corinthians né? ou no Palmeiras. Era Então, eu diferente. vejo o Brasão assim um goleiro Ele fantástico, também né? gosta Que dele. não pode ser queimado por ele. Não. Por isso que eu digo para você que todo goleiro também depende de uma grande equipe. Senão, um jovem talento como o Brasão acaba Ele tá sendo. exposto, Como né? também foi antes do Brasão, tinha um João Paulo, né? O João Paulo que acabou indo pro Tinha Era aquele o Bahia. santo, né? João Aquele Paulo. santo, João né? Paulo foi pro Bahia Foi pro e o Bahia. Corinthians tentou contratar ele agora, mas Também é não um deu grande certo. goleiro do Santos também, que acabou sucumbindo no Santos em função da má. Aquele santo foi pro Flamengo, né? Um que chamava Santo. Ou eu tô. Não, o Santos que foi pro Flamengo era o do Atlético Paranaense. Ah, tá. Né, que era o Atlético. Então eu vejo o Brasil, o Carlos Miguel agora que está tendo essa sequência no Palmeiras, o Hugo no Corinthians, são goleiros jovens. Falando de Carlos Miguel, o tamanho E eu ia atrapalha? perguntar isso, esse tamanho todo. Porque a gente ouve, né, falar que às vezes ele é bom no alto, mas Ele é embaixo... estabanado. Tipo não sei. assim, são coisas que são ditas que, da minha maneira de pensar, não tem nada de Não verdadeiro. influencia É em lógico, um nada. goleiro alto, todo mundo quer um goleiro alto, né? Então, todo o trabalho que cabe ao treinador de goleiros, ao preparador de goleiros, observar esse detalhe. Né? Se ele, não estou dizendo que ele tenha, Falha né? em alguma coisa, você tem que. Se o treinador de goleiros de determinada equipe está vendo que esse goleiro tem uma certa deficiência nesse detalhe, o que ele tem que fazer? Ele tem que promover trabalhos que façam que essa deficiência ela seja desfeita. Né? Por isso, da importância do treinador de goleiro, que ele tenha o olhar, que ele consiga enxergar tudo isso que a gente vem falando até Que agora. a gente né? que é leigo não vê. Não vê. Então, isso, mas o treinador de goleiro está lá para isso. Ele tem que observar todos esses detalhes. Naquele quesito que o seu goleiro é bom, ele tem que continuar potencializando para que melhore cada vez mais. E naquele quesito que ele vê que o goleiro tem deficiência, ele tem que trabalhar bastante aquele fato, né, para potencializar também aquilo, para que esse defeito deixe de existir e que o goleiro consiga ser um goleiro regular em todos os sentidos. Então podemos sonhar com bons goleiros para a próxima Copa? Com certeza, é o que eu Quem falei. tem para a próxima? Ah, os meninos aí, Nós, claro. nós não, vamos tô ficando ter, doido. para a próxima Copa aí, nós vamos ter Brazão, nós vamos ter Carlos Miguel, nós vamos ter Hugo, daqui a 4 anos. Imagina esses goleiros jovens agora, com mais bagagem, com mais minutos jogados. É né? verdade, é verdade. Tem razão. Deixa eu te perguntar. Você tinha superstição? Não sei se eu perguntei isso antes dos jogos. Alguma superstição? Você fala, vai ter um jogo agora, tem uma superstição, segurar um santinho, segurar isso, segurar aquilo. Ou Não, nunca. Eu sou muito religioso, né, Elo? Eu sempre peço a Deus que, em primeiro lugar, né, a Deus, a Nossa Senhora Aparecida, que nada de mal aconteça, nenhuma contusão, porque às vezes a posição de goleiro é complicada, né? Você sai numa bola, um chute na cabeça, alguma coisa parecida. Então a primeira coisa que eu pedia sempre foi a integridade dos meus goleiros, né? E uma coisa que eu sempre pedi também, não é para ganhar e nem perder jogo, né? É lógico, né? Mas para que Deus, né, que Nossa Senhora Aparecida permita que ele possa realizar tudo aquilo de melhor que ele tem. É a única coisa que eu pedia. legal. E qual foi o maior erro que você viu num goleiro? Que você fala assim, da tua vivência, não precisa ser brasileiro, um goleiro, assim, o maior erro que você viu. Você fala assim, Em você que vê sentido você em diz? todos os sentidos, como jogador, ali dentro das 4 linhas, qual foi o maior erro? Ou da vida pessoal, entrar ali, um erro da vida dele, da carreira dele. Eu digo assim, é como eu falei para você. Eu digo que a pirâmide, né? Eu sempre pensei dessa maneira. Quando eu estava na fase de formação de goleiro, eu sempre imaginava a pirâmide, né? O pico da pirâmide tem que ser muito bom,
em todos os sentidos, para que a base, que na base você vai ter diversos goleiros, né? Sim. Na base, ele olha lá e fala, pô, para mim chegar lá, eu tenho que ser muito, né? Então, erros profissionais, erro de jogos, diversos erros aconteceram na minha vida. Né? Diversos erros de goleiro largar, socar errado, uma bola defensável que ele acabou tomando gol. Então, esse erro sempre existiu e vai continuar existindo, por mais que você trabalhe. Nós Né? somos seres humanos, É, né? seres humanos. Agora, o erro que não pode ter é o erro de caráter. Porque pode acontecer, Você né? Você entendeu? fala, Eu, graças a Deus, Elô, nunca tive qualquer tipo de problema nesse sentido. eu acho que você sempre atraiu pessoas boas. Graças a Deus. Você Então, sempre eu sempre atraiu. tive a Eu até minha. porque eu penso assim, que o semelhante atrai o semelhante. Se você é bom, você atrai pessoa boa. Se você é ruim, você atrai. Da minha forma de ver. Entendeu? Então você sempre plantou coisas boas e recebeu coisas boas das pessoas também. Então, É assim. eu sou muito, agradeço a Deus por tudo isso, que eu sempre, como eu falto falar, eu não posso reclamar da minha carreira como profissional. Você é uma Né? pessoa muito querida no meio. Isso Então, eu posso te dizer. eu só agradeço e, graças a Deus, nunca tive qualquer problema nesse sentido. Tendo que agradecer, né? Aliás, o povo brasileiro tem que agradecer Agradecer a o você. Carlos Pracideri por ter trazido o Penta pra gente, porque trabalhar naquela posição de goleiro é difícil. Eu que agradeço, né, a oportunidade que eu tive e agradeço por ter sido feliz, né, naquilo que eu me propus a fazer depois que eu encerrei a minha carreira de jogador. Sempre fui um goleiro modesto, né, sempre, mas eu tinha um objetivo de ser treinador. Nunca almejei ser treinador da equipe. Eu queria ser treinador de goleiro. Olha que legal. Mas eu queria ser assim uma pessoa que deixasse alguma coisa, sabe? Legado, e deixou, Algum com certeza. recado. Mas você Então, deixou. eu já tinha esse pensamento. Quando eu parar de jogar, eu vou querer ser treinador. Então, eu já comecei a me preparar antes do meu término como atleta. Comecei a fazer cursos, diversos cursos aqui, curso ali, observar isso, observar aquilo, para quando eu tomasse a decisão, eu estivesse preparado para aquilo. E eu não posso deixar também, Elo, de agradecer. Veja como eu só tenho que agradecer, como eu fui uma pessoa privilegiada, né? Eu tive o prazer de trabalhar durante 6 anos com o maior mestre de todos, que é o seu Valdir Joaquim de Moraes. Que Deus o tenha. Né? Bela homenagem. Eu tive o prazer de trabalhar com o seu Valdir durante 5, 6 anos no Palmeiras. Né? Então, eu posso dizer que eu fui aluno do seu Valdir. Né? E eu espero que eu acho que eu fui um bom aluno. Né? Eu procurei, eu ouvi tudo aquilo que ele me passava em termos de profissionalismo, em termos de pessoa, né? E eu agradeço a ele. Então, eu fui muito feliz, né, que eu tive o grande mestre Valdir como meu professor. Eu me lembro até Professor, né? uma passagem, como você vê, a preocupação que nós tínhamos naquela época de não só formar o jovem goleiro, mas de formar o ser humano. E eu estava no começo da minha carreira, né, como treinador, com aquela volúpia, né, de vou treinar. Então, sempre tive esse hábito de pegar as melhores bolas, as bolas mais novinhas, colocava no saco, geralmente 10 bolas, colocava nas minhas costas e entrava com as bolas para dar o treino para os goleiros. E o seu Valdir um dia, né, me viu arrumar as bolas, pegar a bola, entrei no campo, ele falou, Carlão, vem cá. Fala, seu Valdir, fala, mestre. O treino eu que vou dar hoje. Ele falou, pelo amor de Deus, seu Valdir, à vontade. Então vem cá, dá esse saco de bola aqui. Chamou todos os goleiros. Tinha 5 goleiros na época. Era o Marcos, era o Sérgio, acho que era o Diego Cavalieri, o Bruno, o Marcelo Moreira, enfim. Ele falou, o treinamento hoje vai ser esse. Vem cá, senta todo mundo aqui. Nós ficamos sentados. Sabe qual foi o treinamento dele? Falar sobre vida. Sobre situações de como se comportar na vida do ser humano, sabe? Passagem ele perguntava, que passagem que você teve na sua vida que você poderia ter sido feito diferente? Não como jogador, como ser humano. Você entendeu? Então, olha só a preocupação dele. Então, do mestre. Então, tudo isso eu devo ao seu Valdir. Né? O seu Valdir. Uma lição de vida dessa, hein? Ô, Pracidelli, eu sempre assim, pergunto para os convidados que vêm aqui se você tem algum assunto, alguma coisa para resolver na sua vida que não foi resolvida. Alguma coisa que você fala assim, isso aqui eu preciso resolver para seguir em frente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de se eu briguei com alguém que eu não resolvi aquilo, mas um dia eu vou ter que resolver.
Você tem isso? Graças a Deus não tenho. Talvez, Léo, tipo assim, eu tive que tomar decisões importantes na minha vida, né? Tipo assim como eu formei, né? Eu aprovei o Marcos, o Diego, o Deolo, o Bruno, o Marcelo. Infelizmente, teve garotos que eu não pude aprovar, né? Mas eu tinha até, nesse momento, eu tinha até preocupação de como passar isso para o garoto, né? Para o garoto não... Veja bem, o garoto chegar no Palmeiras com aquele sonho de ser goleiro, de repente, né, ser dispensado. Então tinha muito cuidado quando chamava esse garoto, olha, infelizmente não vai dar para você continuar. Eu tinha muito cuidado em como passar isso para o garoto, né, para que eu não magoasse o garoto. Então, pode ser que algum garoto tenha, eu também duvido, sabe, que tenha algum sentimento, o Carlos podia ter me aprovado, não, né? Então eu peço até desculpa, né? Mas foi feito tudo de uma maneira, com a maior intenção de valorizar o garoto, né? Mas não sendo isso, graças a Deus, eu nunca tive qualquer tipo de desavença no futebol. Hoje posso dizer que eu só tenho amigos. Se eu tenho um ou outro inimigo, eu não sei quem é. Melhor não saber, deixa sei. pra lá. Mas eu acredito que eu não tenha. Acredito que eu não tenha. Olha, Carlos, eu queria agradecer e muito a sua presença. Foi uma lição, uma conversa maravilhosa, não é, Elô? Gente, eu briguei, tá? Mas Eu tive... Não, mas tá tudo certo, tá tudo certo. cada dia que passa a gente consegue ver o futebol com os nossos entrevistados, nossos convidados de uma maneira diferente. E é isso que nós aqui do Apito queremos, ver a visão de vocês mais simples, né? Mais sincera. Não, hoje você deu uma lição para mim, tá? Foi uma lição para mim, porque assim, do que a gente estava falando no começo do programa, que as pessoas devem ter visto, eu não tinha essa visão que você tem de falar assim, eu começo a pensar como é que é a cabeça daquela pessoa. Então, para mim também foi uma lição de dizer assim, poxa, o Léo, eu preciso pensar como a cabeça do Léo, deixa eu pensar como a cabeça do Pracidelli, entendeu? E foi muito, muito legal, só tenho que te agradecer. Obrigada mesmo pelo carinho, pela oportunidade de te entrevistar, que a gente sempre conversou, mas eu nunca tinha visto esse seu outro lado, de como você fez até... Cara, você é campeão do mundo. Não precisa dizer mais nada, né? Eu que agradeço a oportunidade, né, Lu? Como eu falei, um convite seu é irrecusável, né? Muitos anos né, de convivência, que a gente se conhece, né? E o Léo também, tendo o prazer de conhecer agora, mas o bom do seu programa é isso, né? Que aqui é uma coisa espontânea, né? Você tem uma visão, eu procurei passar para você uma outra visão, né? E acho que tem que fugir daquele clichê, né? Que tudo tem que ser assim, tem que ser assado. Então, Não, porque você tem que contar a vida, então isso isso que é importante, né? Para mim também foi muito bacana, né? Que legal. Espero que tenha sido alguns minutos aí agradáveis, Foi né? 1h30. 1h30? Ótimo. Olha, Não foi uns você vê, minutos, né? não. Foi muito bom. Então muito eu bom agradeço mesmo. e quando precisarem, né? É só chamar que eu virei com o maior prazer. Elô, obrigado mais Obrigada uma a vez. você, Leozinho. Tá? Pela Tamo companhia, junto. pela minha parceira. É nóis, Tamo junto. Pessoal, é o seguinte, hein? Lógico que eu não posso esquecer de mandar um abraço e agradecer aos nossos patrocinadores, né? Bar e Restaurante Tribunal, que fica na Rua Coriolano, 810, na Vila Romana, e também a KVM Produções, que é essa empresa maravilhosa Nossa. onde nós gravamos nossos episódios, tá bom? Um grande beijo, abraço e não esqueça, hein? Compartilhe, se inscreva, Dá seu like. dá seu like aí pra gente. Beijão e até a próxima, hein? Tem muito mais novidades pra você. Tchau, Tchau, tchau. tchau.